Se você comprou um aparelho de eletroterapia Dualpex modelo 071 e não sabe como usar, não sabe como ligar, desligar, quais são as correntes que estão neste aparelho, você está no lugar certo. A ideia desta aula de hoje é mostrar quais são os parâmetros, quais são as possibilidades dos cabos, onde conectar todos aqueles cabos que vêm no kit deste aparelho e todas as larguras de pulso que são possíveis usar nesse equipamento Dualpex 071. Então, mais uma vez, você está no lugar certo. E antes de começar com essa aula, se você ainda não segue o canal, comece a seguir. E aí ajude a divulgar para quem precisa e para você também acompanhar as próximas aulas que eu vou postar. Então, agora a gente vai falar sobre esse equipamento do Dualpex 071 do fabricante Quark, que inclusive é uma marca brasileira. Ele é um gerador de pulsos elétricos, nada mais é que um equipamento de eletroterapia com inúmeras características, né? Ele permite, através da sua largura de pulso, terapias de analgesia, de contração muscular, de tratar contraturas e estímulos circulatórios. Além disso, o objetivo do uso desse equipamento você consegue fazer um trabalho para reabilitação de incontinência urinária, de alívio de dor e tratamento da dor aguda ou crônica, instabilidades vesicais e outras patologias que envolvem sistema nervoso periférico. Por quê? Porque através deste equipamento você consegue fazer eletrodiagnóstico por determinar a excitabilidade das correntes e do modo Reubase, cronaxia e acomodação da corrente. Então, este é um equipamento que não só favorece o tratamento, mas como você pode proporcionar para o paciente e também para você no seu modo de trabalho um indicador de evolução desse paciente e também determinar qual é a corrente melhor indicada para esse paciente e se esse paciente vai ser favorecido com o uso da eletroterapia. Eu sou Priscila de Souza, fisioterapeuta, mestre em promoção da saúde, responsável pelo canal Papo de Fisioterapia. Se você ainda não segue nosso canal, por favor, comece a seguir e divulgue para os seus amigos, colegas e para quem precisa. E aproveite neste momento, mostre aqui pra gente, digite aqui o que você se interessa em eletroterapia, quais são as suas dúvidas, se você está gostando da aula, qual é uma próxima ideia de uma próxima aula, tá bom? Participa aqui com a gente. Referente à indicação do aparelho Dualpex 071 do fabricante Quark, ele é indicado para recursos analgésicos, reforço muscular, estímulo circulatório, tratamento de contraturas, instabilidades vesicais, incontinência urinária, patologias neurológicas e desnervação de nervo, porque ele também é um equipamento de eletrodiagnóstico, e além disso, com ele você consegue determinar uma avaliação qualitativa e quantitativa por excitabilidade da corrente farádica, né, com análise da Reubase, cronaxia e acomodação. Se você não sabe e nunca ouviu falar sobre eletrodiagnóstico, como que faz isso, Priscila? Escreve aqui para mim, que é uma forma de fazer uma aula sobre isso também para vocês. Bom, pessoal, o que é importante, né, vocês saberem referente ao uso desse aparelho, começar a usar os aparelhos. Eu quero dar ênfase aos acessórios, tá? Uma das coisas que são extremamente importantes é os eletrodos, eles não podem ser colocados em feridas nos pacientes ou em cima de lesões de pele, tá bom? São contraindicações absolutas.
Esse equipamento, ele é de uso profissional, nenhum paciente pode comprar, querer fazer o uso dele em casa e fazer a operagem dele lá, não, não pode, é de uso profissional. O terceiro é o uso dos eletrodos. Recomenda-se eletrodos que tenham garantia de fornecedores que tenham registro na Anvisa, porque inúmeros outros sites que são vendidos de fora, né, sites chineses que vendem eletrodos, podem funcionar, mas existe um grande risco de fazer queimadura nos pacientes. Então, opte por sempre usar os eletrodos que são orientados no manual do fornecedor que tem registro na Anvisa. Por exemplo, da Quark, a Quark ela produz o próprio eletrodo dela. Então, vocês podem estar utilizando desse mesmo fornecedor ou de outro fornecedor que tenha registro na Anvisa, tá bom? Deixa eu ver aqui o que eu deixei de roteiro aqui para lembrar de falar para vocês. Ah, quando vocês ligarem o aparelho e se não houver conexão ou saída de corrente, verifique o posicionamento dos fios ou a qualidade do eletrodo, tá bom? Porque não é natural você ligar o aparelho, aí na hora que for aumentar a intensidade, não sair, né, o paciente não sentir, o choque na pele. Então verifique a qualidade do fio, se tem algum fio rompido ou a qualidade do eletrodo. E tem uma coisa importantíssima também, última que eu quero dizer para vocês, não menos importante, talvez até a mais importante, é o uso desses aparelhos de eletroterapia, principalmente esse que dispõe de uma largura de pulso muito alta, né? Inclusive que ele tem uma das características de fazer eletrodiagnóstico, a gente precisa que esse paciente tenha um nível de cognitivo ok, tá? Então, pacientes que não conseguem verbalizar o que está sentindo, pacientes com alterações cognitivas, o ideal é que não faça uso desse recurso, porque vai ficar enviesado o que realmente ele está sentindo, e aí, conforme a gente vai aumentando a intensidade, a largura de pulso, corre o risco muito grande de queimar esse paciente, tá bom? Então, pacientes que alterações cognitivas ou que não consegue verbalizar de fato o que está sentindo, tem uma contraindicação para que não faça uso desse equipamento nesses pacientes, tá bom? Uso em crianças. O manual solicita que é indicado usar acima de 2 anos, que muito provavelmente, né, está atrelado ao nível de consciência cognitiva, a criança já consegue verbalizar, tá bom? Então, quanto maior o paciente, né, melhor vai ser essa troca aí de sensações, de você conseguir, né, entender o que realmente ele está sentindo, atrelado ao parâmetro que você coloca no aparelho, tá bom? Para falar dos diferenciais desse equipamento, por que comprar esse e não comprar o outro, além de tudo que já está especificado aí do seu lado, né, aí do lado do T, aí do lado da minha imagem, tecnologia avançada e modos de tratamentos versáteis, painel intuitivo e portabilidade, eficácia em dor, reabilitação e recuperação muscular, o grande diferencial desse aparelho do OPEX 071 da Quark, primeiro que ele faz eletrodiagnóstico, segundo, que ele chega a uma largura de pulso de até 50.000, diferente dos outros que chegam até 500. Então, você consegue diversificar demais a sua terapia, uma vez você sabendo aí a fisiologia, né, e a condução do seu plano terapêutico, você consegue usar de diversos modos e diversas correntes que já contém nesse equipamento, tá bom? Bom, pessoal, agora como de fato usar o aparelho, né? Como ligar. Não vai ter muito segredo. Então, eu deixei aqui em vermelho, tem um botão liga e desliga, on off. Então, antes de ligar o aparelho, obviamente, vai colocar o cabo de força, que é nesse quadradinho que eu deixei em amarelo. Colocou o cabo de força ligado na tomada, aí liga-se o aparelho, certo? E aí ligou o aparelho, aí a gente vai colocar os cabos. Então, se vocês observarem, nesse slide eu coloquei
um círculo preto, vermelho, cinza e branco. São as cores dos fios. Então, o fio preto vai no conector 4, o fio vermelho vai no conector 3, o fio cinza vai no conector 2 e o fio branco vai no conector 1. O que está em verdinho quadradinho é onde vai ser conectado a caneta para procurar os pontos motores, tá bom? E lembrando que este aparelho também tem a caneta de disparo, que aí ela vai ser conectada no canal onde você está, onde você colocou o eletrodo no paciente, tá bom? Então, como ligar e conectar não tem muito segredo, o grande segredo é você saber qual é a cor do cabo direcionada ao número que ele tem que ir, tá bom? Então, no manual, já fala que o cabo preto é no número 4, cabo vermelho número 3, cabo cinza 2, cabo branco no 1. Então, essa regra você vai ter que seguir da mesma forma onde vai ser conectada a caneta para procurar ponto motor e a caneta que dispara vai ser de acordo com o canal que você vai querer utilizar, tá bom? Pessoal, eu vou chamar a atenção agora de vocês referente aos eletrodos, os tipos de eletrodos que vêm no kit do aparelho Quark 071. Vem eletrodos de borracha, que são os eletrodos básicos da eletroterapia. Vem um kit de eletrodos autocolante e autoadesivo, que é esse que está na foto ao lado, cinza, que aí você só precisa higienizar a pele do paciente e cola esse eletrodo, ele é bastante prático. E tem esse outro eletrodo que está nesse saquinho rosa e uma barra em alumínio. Esse saquinho rosa, né, que é um tipo de eletrodo que é um formato e é de esponja, ele é um formato maior do que 5 centímetros, que é o básico do eletrodo autocolante, e você vai colocar a placa de alumínio dentro desse eletrodo de esponja. Só que para passar a corrente, você vai precisar desse conector que está aí do lado, o conector jacaré. E aí você conecta o fio no conector jacaré, o jacaré vai na placa de alumínio para conseguir passar a corrente, tá bom? Então, como definir qual eletrodo utilizar vai depender muito da região que você quer trabalhar, e qual é o tamanho da área que você quer trabalhar, tá bom? Se precisar utilizar o eletrodo modo esponja com a barra de alumínio, para ele aderir no corpo do paciente, você vai precisar colocar uma fita, né, com velcro, para que ele fique quietinho ali, aderido, para que ele não se mova. Essa fita já vem no kit do aparelho Quark 071. Bom, pessoal, se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula e que você gostou da aula. Então, aproveite esse momento para curtir, se inscrever e acionar o sino para que quando eu postar outras aulas você ser notificado. Se vocês repararam que para falar desse aparelho leva tempo, porque é um aparelho complexo, então precisa falar de todos os detalhes. E é por isso que tem uma segunda aula falando da eletroterapia episódio 2. E lá nessa aula eu vou explicar como que liga o aparelho, quais são os parâmetros que tem, quais são os tipos de programas, qual a quantidade de memória que vocês podem colocar no programa que vocês querem fazer para o seu paciente e esses detalhes mais finos do aparelho, tá bom? A ideia dessa aula era apresentar o Quark 071 para vocês. E qualquer dúvida, escreva aqui, comenta se você já tem esse aparelho, qual é a sua dificuldade, qual foi a sua dificuldade, se está gostando, se não está, se precisa que vocês tenham uma outra aula com outros detalhes, comenta, participe, que eu preciso dessas informações para continuar fazendo aulas como essa, tá bom?